Olá, meu nome é Wellington Carlos da Silva. Eu sou estudante do curso de bacharelado em enfermagem pela Universidade Estadual de Goiás, no campus da cidade de Ceres. Eu vou apresentar esse seminário sobre imunopatologia. Esse trabalho ele é requisito parcial para aprovação na disciplina de patologia geral, ministrada pelo professor Walter Dias Júnior. Então, o que é a imunopatologia? A imunopatologia ela é a ciência que estuda as lesões e doenças produzidas pela resposta imunitária do organismo humano. Podem ser a imunopatologia pode ser agrupada em quatro categorias de estudo. São elas as doenças por sensibilidade ou hipersensibilidade, as doenças autoimunes, são também as imunodeficiências e também está agrupada nessa categoria de estudo da imunopatologia a rejeição de transplantes. As doenças por sensibilidade, elas são caracterizadas pela perda da sensibilidade nas extremidades do corpo, causada pelo comprometimento dos nervos periféricos responsáveis por levar informações até o sistema nervoso central. Então, esses nervos periféricos, eles captam sensações, né, externas ao nosso organismo e através de sinapses, né, essas trocas de informações entre neurônios, são levadas até o sistema nervoso central. Então, a neuropatia periférica, que é o comprometimento dos nervos periféricos, ela está associada a uma outra doença já subjacente. Então, os nervos periféricos, eles não conseguem enviar essas informações ao sistema nervoso central, né? Essas informações relacionadas com as modalidades de sensações de dor, frio, calor, tato, vibrações, etc. Então, a neuropatia periférica são sintomas dela o formigamento, a dormência, a sensação de queimação ou ardência. E a doença periférica, ela está associada a outra doença. Essas doenças relacionadas são a diabetes mellitus tipo 1, a hanseníase, a dermatite, o HIV e outras afecções. E o tratamento deve ser feito primeiro o tratamento das doenças já subjacentes, como, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1, deve ser feito o controle do índice glicêmico para depois se controlar a neuropatia periférica. As doenças autoimunes, uma doença autoimune ela ocorre por causa do mau funcionamento do sistema imunológico, em que o nosso sistema imunológico ele ataca por engano tecidos saudáveis do nosso próprio corpo. Geralmente, as doenças autoimunes elas são crônicas, elas não são transmissíveis e elas podem ser controladas com o tratamento. Uma doença autoimune ela é caracterizada por uma desordem no sistema imunológico, onde o próprio corpo passa a atacar determinadas regiões do organismo como uma resposta autoimune. As causas das doenças autoimunes podem ser bactérias, vírus, toxinas, medicamentos, alguns fármacos específicos ou o estresse. Sobre as doenças por autoagressão pela resposta imunitária inata, as doenças autoinflamatórias, as doenças autoinflamatórias sistêmicas, elas são um grupo de doenças raras, recentemente descritas. As doenças autoinflamatórias, elas caracterizam-se por alterações da imunidade inata, né? Aquela imunidade que a gente já nasce com ela. Então, essa alteração, então a gente já nasce, portanto, sem a presença de linfócito T, autorreator ou autoanticorpo. As doenças autoinflamatórias são caracterizadas por febre recorrente, sintomas inflamatórios sistêmicos, como manifestações cutâneas, oculares, osteoarticulares, neurológicas e serocite.
As doenças por autoagressão pela resposta imunitária adaptativa, as doenças autoimunes, ainda falando delas, de maneira geral, a doença autoimune ela diz respeito a uma agressão no sistema imunológico, né? Deixando esse sistema imunológico tão desorientado que ele passa, ele torna-se capaz de atacar o próprio corpo, né? E os órgãos, quando sua função deveria ser a proteção. Então, nas doenças autoimunes específicas de órgão, o processo autoimune ele é dirigido contra um órgão em especial. Por exemplo, na anemia perniciosa, o sistema imunológico ele vai atacar o estômago. Na diabetes mellitus tipo 1, o nosso sistema imunológico ele vai atacar o pâncreas. Na tireoide de Hashimoto, nosso sistema imunológico vai atacar outro órgão específico, que é a glândula tireoide. Na doença de Addison, o nosso sistema imunológico irá atacar as glândulas suprarrenais. Nas doenças autoimunes humanas, uma doença autoimune ela é um mau funcionamento do sistema imunológico, como já foi dito, levando o nosso próprio corpo a atacar os seus próprios tecidos ou órgãos. Ainda não se sabe o que desencadeia as doenças autoimunes, então os sintomas eles variam de acordo com a doença e a parte do corpo dela que é afetada, a parte do corpo do indivíduo que é afetado, né? Então, são várias doenças autoimunes, entre as mais conhecidas e as mais comuns estão a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a tireoide de Hashimoto, também é comum e bastante conhecida a diabetes mellitus tipo 1 e a doença de Graves. Eu vou falar agora sobre as imunodeficiências. Então, a imunodeficiência ela é um grupo de doença, né, autoimune estudada pela imunopatologia, né? Então, a imunodeficiência ela é caracterizada por um ou mais defeitos do nosso sistema imunológico. Como consequência dessas alterações do sistema imunológico, o indivíduo ele se torna mais propenso a apresentar grande número de infecções. Existem dois tipos de alterações imunológicas, né? Que são as imunodeficiências primárias ou congênitas, que são as congênitas são aquelas passadas de mãe para o feto, e as imunodeficiências secundárias ou adquiridas são essas as mais frequentes. Nas imunodeficiências primárias da imunidade adaptativa. Então, as imunodeficiências primárias, elas são um grupo de doenças geneticamente heterogêneas, né? Que afetam diferentes componentes da imunidade adaptativa, como os neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, proteínas do sistema complemento, células natural killer e linfócitos B e linfócitos T. As imunodeficiências primárias, elas se manifestam tipicamente na infância por infecções anormalmente frequentes, né? Essas infecções são recorrentes ou incomuns. Essas infecções podem ser infecções raras. As imunodeficiências primárias, elas são classificadas pelo componente principal do sistema imunitário que está deficiente, ausente ou defeituoso. Então, se na infância a gente recebe muitas infecções, pode ser que nosso sistema humoral esteja deficiente ou danificado. Pode ser também por causa do sistema da nossa imunidade celular, que pode estar afetada, né, ausente ou deficiente, não estar funcionando. A imunidade humoral e celular combinada também pode ser um fator da imunodeficiência primária. As células fagocíticas também podem estar deficientes ou não funcionando, né?
E as proteínas do sistema complemento também podem estar ausentes. Já nas imunodeficiências adquiridas, então a imunodeficiência secundária ou adquirida, aquela que a gente, né, adquire durante a vida, é a perda da função do sistema imune como resultado da exposição a agentes de doenças. Pode ser agentes biológicos, como bactérias, vírus, né? E podem também influenciar fatores ambientais, a imunossupressão ou o próprio envelhecimento, né, do corpo, das células, como, por exemplo, o câncer. Pessoas mais velhas são acometidas com essa imunodeficiência adquirida. Então, pode ser também por infecções bacterianas, virais, por protozoários, helmínticas ou por fungos que podem levar à deficiência das células dos linfócitos B, dos linfócitos T e dos macrófagos, que fagocitam as células, né? Então, o vírus um exemplo disso é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é o vírus responsável por causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, bastante conhecida por todo mundo, a AIDS. Então, o HIV ele destrói ou prejudica as células do sistema imunológico e progressivamente a capacidade do organismo para combater infecções e certos tipos de câncer. Então, o indivíduo fica suscetível a outras doenças exposto, né? Isso se refere à imunodeficiência adquirida ou secundária. Sobre as deficiências da resposta imunitária inata. A resposta imunitária inata é a nossa resposta natural, é assim que ela é denominada porque ela está presente desde o nosso nascimento e a imunidade inata ela não precisa ser aprendida através da exposição de um invasor, então a gente já nasce com ela, a gente não precisa ser exposto para ter essa imunidade. A imunidade inata ela reconhece somente um número limitado de substâncias de identificação, né, de antígenos, nos invasores estranhos. Então, a imunidade inata, ao contrário da imunidade adquirida, ela não possui memória dos encontros. Ela não se lembra de antígeno, as células do sistema imunológico não se lembra dos antígenos estranhos específicos e não oferece qualquer proteção contínua contra infecções futuras. Então não existe um banco de dados para a imunidade inata. Os glóbulos brancos presentes na imunidade inata são os monócitos, né, que se desenvolvem em macrófagos, os neutrófilos também estão presentes na imunidade inata, eosinófilos, os basófilos e também as células natural killer. Vou falar agora sobre a rejeição de transplante, que também é uma parte estudada pela imunopatologia. Então, a rejeição de transplante ela ocorre quando o sistema imunológico do receptor do órgão ele não reconhece o novo órgão ou tecido transplantado e inicia a produção de anticorpos. Então, esse processo ele pode ocorrer em qualquer transplante, variando apenas em intensidade. Então, a rejeição pode ser maior ou menor, mas ela sempre vai existir. A rejeição de órgãos ela está intimamente relacionada com o grau de compatibilidade entre o receptor e o doador do órgão. Com exceção de gêmeos idênticos, duas pessoas não têm antígenos teciduais idênticos. Então, por essa razão, o transplante de órgãos e de tecidos quase sempre causa uma resposta imune contra o tecido estranho, é onde acontece a rejeição, o que resulta em destruição do transplante, em destruição do órgão ou do tecido implantado. Então, para evitar a rejeição de transplante, é necessário usar a medicação imunossupressora por toda a vida. Então, é essa medicação imunossupressora que vai ajudar a driblar, né, a confundir o sistema imunológico
para que ele não rejeite o órgão transplantado. Então, nos primeiros dias após o transplante, as doses dessa medicação imunossupressora, elas são maiores. Depois de algum tempo, elas vão diminuindo as doses da medicação imunossupressora pouco a pouco. Então, essas foram as referências utilizadas para fazer esse trabalho de imunopatologia, da disciplina de patologia geral. É isso. Obrigado.